Graça e paz, família de Deus. Chegamos ao último capítulo do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e temos aqui alguns ensinamentos importantes. Vamos nos apegar aqui à passagem do caminho de Emaús, onde aqueles discípulos estavam ali, indo para a sua cidade, desesperançados na realidade, e Jesus então se coloca do lado deles, e a palavra do Senhor disse que eles não reconheceram que era Jesus. Então Jesus pergunta a eles sobre o que eles estavam falando, conversando. Eles chegam até a questionar a Jesus, se Jesus era o único ali que não sabia o que estava acontecendo, ou o que tinha acontecido em Jerusalém naqueles dias. E Jesus então chama a atenção deles e diz o seguinte: como vocês têm tanta dificuldade em entender aquilo que foi dito pelos profetas? Então Jesus navega com eles ali pelas Escrituras, dá uma explicação para eles, cita para eles algumas profecias para mostrar que tudo aquilo já estava previsto e que iria acontecer. Mas na verdade, então, Jesus chegando ali próximo à cidade desses homens, foi convidado a cear com eles. Já estava tarde, eles disseram: pode aqui conosco, na nossa casa, venha cear conosco. Então Jesus aceita o convite, se assenta à mesa com esses homens. Então a Bíblia diz que Jesus parte o pão e distribui a esses homens. E quando a Bíblia diz que esses homens comem desse pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles percebem que era Jesus. Vamos apegar aqui a esses ensinamentos que podemos extrair dessa passagem. O primeiro é que nossa visão espiritual muitas vezes é afetada pelas circunstâncias. Quando as coisas acontecem de forma diferente do que aquilo que esperamos ou cremos que vai acontecer, nossa visão espiritual é afetada. Não podemos pensar que somos super crentes, porque isso aconteceu até com João Batista. E a Bíblia diz que João Batista, dos homens nascido de mulher, era o maior que existiu. É claro, excetuando o nosso próprio Jesus, que também nasceu de mulher, mas não de uma forma divina. Mas o próprio João Batista, quando estava na prisão, ele mandou os seus discípulos ir até Jesus e perguntar se ele era realmente o Messias ou se deveria esperar outro. Mas como assim? Esse mesmo João Batista, no Rio Jordão, apontou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio João Batista tinha anunciado que Cristo era o Messias e agora, na prisão, houve dúvida no seu coração. Nós não somos diferentes de João Batista. Somos falhos. Outro aspecto importante que temos que observar é que muitas vezes, ao conhecermos as Escrituras, ao lermos, ao ouvirmos as Escrituras, nós temos muitas vezes algumas predisposições e isso dificulta a nossa compreensão daquilo que realmente é verdade, daquilo que realmente está escrito. Esses homens, esses dois discípulos a caminho de Emaús, já conheciam, já tinham ouvido essas profecias. Eles já sabiam de tudo que ia acontecer. Jesus mesmo disse a eles e disse aos outros discípulos que isso iria acontecer e já disse a eles: vocês já sabiam de tudo isso. Mas eles, por causa dessa predisposição que havia, talvez no coração ou na mente deles, não se atentaram a essa importante informação de que o Cordeiro de Deus era necessário que ele viesse, morresse, mas que ao terceiro dia e ressuscitasse, mas que isso não era o fim. Mas a grande lição e a palavra de Deus para nós, através dessa mensagem, desse texto, é que na comunhão com Jesus que esses homens tiveram à mesa, no partir do pão e ao se alimentar do pão que veio de Jesus, os olhos deles foram abertos. E todas essas limitações de olhar para as dificuldades e ter sua visão espiritual limitada, as dificuldades que temos por causa das predisposições, muitas vezes, para entendermos as palavras do Senhor, essas limitações, elas são desfeitas na comunhão com o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que não temos que nos dedicar a conhecer as palavras, nós temos que nos dedicar a isso. Isso é muito importante. Também não estou dizendo que nós não temos que vigiar para que a nossa visão espiritual não seja afetada pelas adversidades, mas que nós temos que entender que a comunhão com o Senhor é a ferramenta principal para que a nossa visão espiritual possa realmente estar saudável. E assim foi com aqueles homens. Então a Bíblia diz que quando eles comeram daquele pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que através desta comunhão nós possamos ter nossos olhos abertos e assim possamos encarar as situações adversas da melhor maneira possível, entendendo que Jesus sempre está do nosso lado e que nada foge ao seu cuidado e que Ele sempre estará conosco, não importa a situação. E que nós possamos entender também que muitas coisas que acontecem conosco já estão nas Escrituras, já nos foram ensinadas. Muitas vezes nos esquecemos que a palavra do Senhor nos diz, por exemplo, que no mundo teríamos aflição, mas nós
nos esquecemos disso e muitas vezes no momento da aflição, nós pensamos, será que isso é de Deus? Será que Deus está nesse controle? Será que Deus está comigo? Por causa dessa predisposição que temos de muitas vezes queremos entender somente aquilo que é agradável quando lemos as Escrituras, quando ouvimos uma palavra. Mas nós temos que nos apegar à totalidade das Escrituras e da verdade divina para que possamos ter uma vida e uma comunhão saudável com o Senhor. E que nós possamos entender que Jesus, sim, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo. E assim nós possamos ter esperança nos momentos da adversidade e sabermos que, sim, Ele está vivo e não nos desampara, porque Ele é um Deus poderoso, vivo e atuante na nossa vida e que não tira os seus olhos de sobre nós e cuida de nós em todo o tempo. A Bíblia diz que Ele sequer cochila. Ele cuida de mim, cuida de você em todo o tempo. Que isso gere esperança e que o nosso espírito seja fortalecido por tudo aquilo que recebemos da parte do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar para que isso se torne verdade na nossa vida e isso afete de maneira radical e positiva a nossa vida espiritual, em nome de Jesus. Santo e poderoso Deus, é no nome do Teu Filho amado, aquele que, sim, Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso já havia sido escrito, tudo isso já havia sido dito pelos profetas e se cumpriu, porque era a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que nós possamos entender, pela ajuda do Teu Espírito Santo, que nos momentos de adversidades da nossa vida, que também se cumprirá em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que isso enche o nosso coração de esperança, que isso faça com que nós possamos perceber Jesus ao nosso lado, ainda que nos momentos de luta, e que assim possamos superar essas adversidades, e assim produzirmos glórias ao Teu santo nome, e assim prosseguirmos e encontrarmos forças em Ti para prosseguirmos a nossa jornada, de maneira que possamos dar sinais da existência do Seu reino e da Sua presença em nós. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda o Teu Espírito Santo, porque foi promessa do Senhor também nesse capítulo 24 de Lucas, que o Senhor enviaria aos discípulos e também enviaria a nós essa presença maravilhosa do Teu Santo Espírito para nos ajudar, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, em nome de Jesus.